Saudações! Chamo-me Santos Abdala Elabo, estudante do ensino, frequentando o curso de Contabilidade e Auditoria. Vou falar da norma 2, demonstrações de fluxo de caixa. Este presente trabalho tem como estrutura da apresentação 1. Introdução, 2. Demonstrações de fluxo de caixa, 3. Atividades operacionais, 4. Atividades de investimento, 5. Atividades de financiamento, 6. Interpretação das demonstrações financeiras, 7. Exercício prático neste caso. 1. Demonstração financeira. Esta norma visa fornecer informações úteis sobre o fluxo de caixa de uma entidade, permitindo a avaliação da capacidade de gerar caixa e equivalentes de caixa, além da necessidade de utilizar esses recursos. Dizer que essa norma surgiu no século XX, no ano dos anos 60, desde que então tem assumido o papel de relevo na literatura e na prática contabilística. E ela tem como crescente importância não o fruto do acaso. Tanto que o valor dos ativos intangíveis, tais como capital intelectual e as marcas, tem aumentado enquanto o valor dos ativos tangíveis tem diminuído. A correlação entre o valor dos capitais próprios e o valor do mercado das ações diminui significativamente, e o que aumenta a importância da demonstração dos fluxos de caixa como peça-chave na apreciação da performance da entidade. Presentemente, a avaliação das empresas baseia-se com muita frequência no dominado fluxo de caixa livre. E isso em inglês chama-se free cash flow, o qual consiste nas receitas de caixa menos dos gastos pagos, impostos pagos, necessidade de fundo de maneio e investimento de rotina. O cash flow free, projetado para o futuro e descontado para a data, apresenta-nos uma boa aproximação do valor de uma entidade. Da mesma forma, a comparação do free cash flow como o custo do capital da entidade indica-nos o patrimônio dos acionistas aumentou ou diminuiu. O custo de capital empregue é definido pela multiplicação do capital próprio pelo custo médio ponderado do endividamento e do capital dos acionistas, o qual é denominado como lucro econômico. Para além do referido acima, a importância da demonstração de fluxo de caixa resulta das outros fatores, por outro lado, não está sujeito à denominada contabilidade criativa, uma vez que não é possível manipular-se as entradas e saídas de dinheiro, ao contrário dos resultados que podem ser alterados por amortizações insuficientes, excessivas, provisões sobreavaliadas ou subavaliadas, resultados reconhecidos antecipadamente ou resultados diferidos para o período futuros. Por outro lado, apresenta-nos o fluxo de caixa das atividades
operacionais das atividades de investimento e das atividades de financiamento, permitindo-nos apreciar quais os fluxos de caixa gerados pelas operações ou nelas aplicadas, que investimentos ou desinvestimentos está a empresa a efetuar, os quais as fontes de financiamento. Finalmente, a demonstração de fluxo de caixa pode ser uma única demonstração financeira que nos permite comparar a empresa com os seus concorrentes quando as políticas contabilísticas adotadas forem divergentes. Por exemplo, quando há uma empresa adotada um modelo do justo valor na mensuração dos seus ativos tangíveis e a sua concorrente adotado um modelo do custo. Os utilizadores das demonstrações financeiras estão normalmente interessados na previsão dos fluxos de caixa futuros das entidades. Assim, esta peça contabilística assume o papel de relevo ao relato financeiro, embora a referida capacidade de previsão só se consiga normalmente com informações adicionais, por exemplo, sobre compromissos para investimentos, desinvestimentos previstos. Dando continuidade, demonstrações de fluxos de caixas. A demonstração de fluxo de caixa tem como base a IA 7, Cash Flow Statements, demonstrações de fluxo de caixa, entidade nível IASB. O montante líquido dos fluxos de caixa de um período deverá corresponder à variação do saldo inicial e final do caixa e equivalente à caixa. Se o caixa não nos fornece grandes dúvidas, o mesmo não se passará relativamente ao conceito de equivalentes de caixa. Segundo este modelo número 2, essa norma número 2, equivalentes à caixa são investimentos de curto prazo de grande liquidez que são prontamente convertíveis em caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de alterações de valor. Refere que um investimento só se qualifica normalmente como um equivalente de caixa quando tiver um vencimento a curto prazo, por exemplo, 3 meses ou menos. Na norma 2, refere que um investimento só pode se qualificar normalmente como um equivalente de caixa quando um vencimento a curto prazo, por exemplo, 3 meses ou menos. No que se refere aos empréstimos bancários da norma 2, refere que estes são normalmente considerados como uma atividade de financiamento. Relativamente à classificação dos fluxos de caixa a reportar, a norma 2 estabelece que a demonstração de fluxo de caixa deve reportar separadamente os fluxos de caixa das atividades operacionais de investimentos e de financiamento. A
Atividades operacionais. Este método utiliza para o relato aos fluxos de caixa. A norma 2 permite o relato dos fluxos de caixa das atividades operacionais pelo método direto ou pelo método indireto, recomendando que as entidades privilegiem o método direto, por se considerar que este proporciona informações úteis na estimativa dos fluxos de caixas futuros. Esta norma 2 permite que o relato do fluxo de caixa das atividades operacionais pelo método direto ou pelo método indireto, recomendado que as entidades privilegiem o método direto, por se considerar que este proporciona informação útil na estimativa dos fluxos de caixa. No método direto, os fluxos de caixa das atividades operacionais incluem o recebimento de clientes pela venda de bens e da prestação de serviços, recebimento de royalties, horários, comissões e outros rendimentos, pagamento a fornecedores de bens e serviços, pagamentos aos empregados, recebimento de pagamentos a uma companhia de seguros relativos a próximas indemnizações anunciadas e outros benefícios das apólices. O recebimento de pagamento a uma companhia de seguros relativos a prêmios e indemnização anunciados e outros benefícios das apólices. Pagamento ou responsável de impostos aptos, excepto se puderem ser especialmente identificados com atividades de investimento e de financiamento. Atividades de investimento. A norma 2 apresenta os seguintes exemplos de fluxo de caixa das atividades de investimento. 1. Pagamentos para a aquisição de ativos tangíveis, intangíveis e outros ativos não correntes, incluindo os relativos ao custos de desenvolvimento, capitalizados e trabalhos para a própria empresa. 2. Recebimento da venda de ativos tangíveis, intangíveis e outros ativos não correntes. Pagamentos para a aquisição de instrumentos do capital próprio e outras entidades, interesses em empreendimentos conjuntos, desde que não sejam pagamentos de investimentos considerados como equivalentes de caixa ou deditos para a negociação. 2. Recebimentos da venda de instrumentos do capital próprio de outras entidades e interesses em empreendimentos conjuntos, desde que não sejam recebimentos de instrumentos considerados como equivalentes de caixa ou deditos para a negociação. 3. Adiantamentos
a empréstimos concedidos a terceiros, que não sejam concedidos por instituições financeiras. Reembolso de adiantamentos, empreendimentos concedidos a terceiros, que não sejam concedidos por instituições financeiras. Pagamentos de contratos futuros, tais como forem dedicados para negociação e pagamentos forem classificados como atividades de financiamento. Recebimento de contratos futuros, contratações, opções, contratações, exceto se tais contratos forem dedicados para negociação ou recebimentos forem classificados como atividades de financiamento. Atividades de financiamento. Esta norma 2 são apresentados os seguintes exemplos de fluxo de caixa e das atividades de financiamento. Recebimentos resultantes de emissões de ações e outros instrumentos do capital próprio. Pagamentos ou detentores do capital para aquisição ou remissão de ações da entidade. Recebimentos resultantes da emissão de títulos, resultantes da emissão de títulos de dívida, empréstimos, livranças, obrigações e outros financiamentos, reembolso de financiamento e pagamentos feitos pelo locatário para reduzir a responsabilidade de um contrato de locação financeira. Juros e dividendos. Nessa norma 2, requer que os juros e dividendos recebidos e pagos sejam apresentados separadamente na demonstração de fluxo de caixa, devendo cada um deles ser classificado de forma consistente de período para período nas atividades operacionais de investimento ou de financiamento. Interpretação da demonstração financeira. Ela tem como base análise, administração de fluxo de caixa, companhia ilustrativa, incluindo anexos, vamos dizer assim. O caixa segue equivalentemente apresentar uma diminuição de 17,316 milhares de meticais no período N. Essa diminuição resulta do efeito conjunto em milhares de meticais. 1. Fluxo de caixa das atividades operacionais. 2. Fluxo de caixa das atividades de investimento. 3. Fluxo de caixa das atividades de financiamento. O fluxo de caixa das atividades operacionais é positivo, que significa no negócio da entidade gera fluxo de caixas líquidos, caso o fluxo de caixa operacional seja negativo. Numa entidade que não esteja numa fase de arranque ou desenvolvimento das suas atividades, isso poderá significar que a mesma caminho a passos largos para a infância. Neste caso, verifica-se um aumento dos fluxos de caixa das atividades operacionais, 26% dentro do volume do negócio cresce 39%. Fluxos de caixa das atividades de investimento são negativos, o que significa que ainda a entidade se encontra
numa fase de investimento. No caso concreto, os investimentos pagos incluem principalmente ativos tangíveis. Relativamente aos fluxos de caixa das atividades de financiamento, verifica-se a uma entidade líquida de 357 milhares de meticais, que se possa sintetizar como se segue em milhares de meticais. Vamos ver um exercício prático relacionado à empresa Doce Zuzu Limitada. Esta empresa vende doces artesanais e outros. Vamos analisar a demonstração de fluxos de caixa desta empresa para o mês de maio de 2025. Doce Zuzu Limitada. Demonstração de fluxos de maio e demonstração de fluxos de caixa, mês de maio de 2025. Valores em meticais.